Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Abençoados. Glória a Jesus. Vamos falar com o Senhor? Deus querido, Deus de amor, nós estamos aqui na Tua presença. E nesta manhã, Senhor, nós queremos ser tratados. Nós queremos melhorar a nossa vida, Senhor, e o Teu livro santo, perfeito, a Tua palavra, Senhor, pode produzir vida em nós, ó Deus. Que esta vida seja abundante na nossa vida, no nosso coração, possamos ouvir a Tua voz e o Teu Espírito Santo mover sobre esta igreja. Mova, Espírito Santo, sobre esta igreja nesta manhã. Quebra mesmo, Senhor, essa igreja. Quebra mesmo esses Teus filhos aqui presentes, Senhor, e faça de novo, reconstrua, Senhor, para a Tua glória, vasos exclusivos para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Ó Deus, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos ver a Tua glória, Senhor amado. Ó Deus, por isso, derrama a Tua bênção, no nome precioso, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo nós oramos, amém. Os irmãos podem sentar-se em nome de Jesus. E a família Barreirinha, tudo bem? Glória a Deus. Nós temos visitas hoje, né? Já foi apresentado na lição bíblica a irmã Joana. E temos mais visitas conosco? Temos lá? Atrás? Glória a Deus. Eu queria que os nossos visitantes aqui ficassem em pé em nome de Jesus. Irmã Joana, fique em pé aí, os irmãos aí. Se tiver mais alguém. Eu queria que quem estivesse perto aí, olha, temos mais jovens ali desse lado. Olha que bênção. Irmãos, sejam bem-vindos à família Barreirinha, amém? Nessa visita, eu queria que quem estivesse perto desse um abraço nesses irmãos, nessas irmãs aí. Quem vai se aproximar? Jovens aí, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Fiquem à vontade na casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom demais estarmos na casa do Senhor. Irmãos, eu perguntei se estava tudo bem. Como foi os PGs esta semana? Tudo bem? Quem participou de PG essa semana? Pequenos grupos. Glória a Deus. Quem não participou ainda, nós temos pequenos grupos só para homens, para casais, para jovem. Para você, amém? Procura a diaconisa Tatiane, você que não participa ainda, participe, vai ser muito interessante, é muito importante nós termos você participando, é um pouco mais da graça de Deus, do poder de Deus derramado. Irmãos, eu queria fazer um momento de oração agora, que nós temos um pastor muito querido nosso, essa semana eu estive lá orando com ele, e ele assiste todos os cultos da Barreirinha. Se não presencialmente, simultaneamente, mas ele assiste depois durante a semana, o pastor Edivan. O pastor Edivan está fazendo um tratamento muito grande, né? Pastor jovem nosso aqui da igreja do Bairro Alto, e fazendo um tratamento de câncer, mas nós cremos na vitória, está fazendo quimioterapia. E eu falei para ele assim, a igreja da Barreirinha tem orado por você. Eu queria convidar você de novo a ficar em pé. Irmão Edivaldo, tem jeito de mostrar aqui a igreja, porque o pastor vai assistir esse momento. Quem já ora pelo pastor Edivan, levanta a mão aí. Glória a Deus. Quem vai orar? Eu queria fazer um apelo agora para que nós pudéssemos orar por esse pastor. Glória a Deus. Irmãos, eu estive lá e estava cheio de fé. Pensa numa pessoa cheia de fé, crendo na vitória de Deus, na bênção de Deus. E neste momento nós vamos fazer um clamor pela vida do pastor Edivan, um clamor especial por ele, amém? Levante a sua mão, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, Deus de amor, visita lá o pastor Edivan, Senhor, lá na casa dele, Senhor. Ó Deus querido, visita ele com o teu Espírito Santo, Senhor amado.
Oh Deus, juntamente com toda a tua igreja, Senhor, nós nos unimos agora e assumimos esse compromisso de fé, de colocá-lo diante de ti, Senhor amado, de interceder, oh Deus querido. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus glorioso, derrama a tua bênção, Pai. Abençoa os médicos, os medicamentos que está usando, Senhor. Mas além dos médicos, além do remédio, está o teu poder, Senhor amado. Oh Pai amado, Pai glorioso, derrama a tua bênção sobre a vida deles, Senhor amado, e complete esta obra para o teu louvor e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu só vou pedir ao pastor Edivan, depois do tratamento dele, vir aqui dar um testemunho dele aqui para a igreja. Amém? Você crê que a tua oração foi respondida? Vai ser respondida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Irmãos, em nome de Jesus. É assim, irmãos, quando um membro sofre, todos nós temos que sofrer junto, e orar junto, interceder junto, e clamar a Deus, amém, irmãos? E esperar no poder de Deus. Atos capítulo 8, abre aí a tua Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a extensão da missão no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E gostaria de falar para os irmãos que agora, a partir do capítulo 8, a gente começa a atingir o terceiro círculo de Atos 1:8, que é o versículo texto-chave de Atos dos Apóstolos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém já foi, né? Viram nas reflexões que já foram? Em toda a Judéia. Aí os irmãos começaram a trazer as pessoas das cidades circunvizinhas e colocava a cama e pensando, até as sombras de Pedro passava a projetar sobre eles e eram curados, ouviam a palavra. Então Jerusalém e a toda a Judéia, que é a região próxima, já foi atingida pelo Evangelho. Agora, mas o versículo fala assim, começando por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria. Agora vamos chegar em Samaria. Agora já começa a deixar a exclusividade do Evangelho só para Jerusalém. Agora a igreja começa a olhar pelo retrovisor Jerusalém. Antes disso, no Velho Testamento, havia a centralidade do culto em Jerusalém, no templo. Então a bênção era reforçada em Jerusalém, ali era habitação, claro, cumpriu o seu papel, mas agora, a partir de Cristo, a partir do Pentecostes, o Deus não está habitando só ali na cidade de Jerusalém, mas agora as pessoas passam a ser santuários. Os santuários são as pessoas, amém, irmãos? Santuários do Espírito Santo, e agora eles cumprem a missão. Agora, não foi assim de uma forma tão natural. O Senhor mandou lá em Atos 1:8, recebereis poder e vocês vão ser testemunhas. Mas eles ficaram assim obesos em Jerusalém, não ia pregar. E quando a igreja não cumpre Atos 1:8, Deus manda Atos 8:1. Como é que fala que é o Atos 8:1? Você que está com a Bíblia em Atos 8:1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grandes perseguições contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Novamente agora as vilas da Judéia que não foram atingidas, começou a ser atingido, e agora eles chegam em Samaria. Ou a gente vive Atos 1:8, ou Deus manda Atos 8:1. O que você prefere? E voluntariamente pregar o Evangelho, você quer tribulação para a tua vida? No Velho Testamento, quando a gente se refere à missão no Velho Testamento, a gente cita o caso de Jonas. Você quer ir com os teus pés ou você quer ir de baleia? Que jeito que você quer ir? Irmãos? Às vezes Deus manda perseguição, tribulação.
com tribulação, cumpre o papel dele. O evangelho precisa ser levado. Eles não estavam cumprindo Atos 1:8, então Deus mandou Atos 8:1 para a vida deles. E lá eles foram. E agora, vocês viram que a semana passada com o pastor Adailton nós comentamos sobre o diácono Estevão. Agora é um outro diácono. Mas quem vai ser usado tremendamente aqui até o versículo 25 é um diácono chamado Filipe agora. Estevão morreu, consentiu na morte de Saulo, Saulo consentiu na morte de Estevão. E agora Deus vem levantar um outro diácono, também helênico, cuidava das viúvas helênicas, ali em Jerusalém. Mas é interessante, esses dois diáconos, além de distribuir cesta básica, entre aspas, ali em Jerusalém, eles faziam outra coisa, eles pregavam, eles gostavam de uma coisa chamada oração. Eles anunciavam o evangelho, eles impunham as mãos sobre as pessoas. Dá uma olhada a partir do versículo 4. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Que bênção! Bíblia, irmãos, é para ser compartilhada. Bíblia é para ser compartilhada. Felizes são aqueles, né? Se pudesse acrescentar uma bem-aventurança, naquelas bem-aventuranças de Jesus lá do Sermão da Montanha, ele fala bem-aventurados os pobres de espíritos que choram, tem as bem-aventuranças. Eu falaria assim: bem-aventurado aqueles que usam a sua mídia para pregar o evangelho, para compartilhar versículo bíblico no Face, no Instagram, toda a sua mídia. Agora tem o Telegram também, né? WhatsApp, usar para falar de Jesus, falar da palavra, comunicar a palavra, levar a palavra, porque as pessoas, o mundo está sedento de uma coisa chamada palavra de Deus. E a grande missão da igreja é falar da palavra. A coisa mais importante que deve sair dos teus lábios deve ser a palavra do Senhor. Amém, irmãos? E lá eles iam, olha o versículo 5, indo Filipe para uma cidade de Samaria, lhes anunciava, quem que eles falavam? Cristo. Cristo. É sobre Jesus, a Bíblia, irmãos. Qualquer livro da Bíblia é sobre Jesus. Gênesis tem Jesus, não fala de Jesus, a obra de Jesus. Abraão leva o sacrifício, leva o seu filho para o Monte Moriá. É Jesus, a vida de José do Egito. Dia nós vivemos com a Carol aí no grupo de jovens, no culto de jovens. É sobre Jesus. E vem Moisés, é sobre Jesus. E constrói o tabernáculo. Se você começa a olhar, o tabernáculo foi construído, é sobre Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. A Bíblia toda é o tema central. Atos dos Apóstolos não é diferente. Logo nos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos fala assim, Paulo fala assim: eu, ó excelentíssimo Teófilo, este é o segundo tratado que eu fiz sobre Jesus, e tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Dá uma olhada lá no comecinho, lá nos primeiros versículos. O que Jesus, dois verbos que é baseado em Atos dos Apóstolos. Tudo que Jesus fez e ensinou. Lucas tem isso na mente dele. Tudo é sobre Jesus. Atos é sobre Jesus. Tudo que Jesus fez e ensinou. E esses são os dois princípios do discipulado e do evangelismo: falar e ensinar. Falar e viver. Se falar e não viver, está errado. Esse negócio de falar, faz o que eu faço e não fala o que eu faço, está errado. Também fazer e ficar calado, também está errado. Você precisa viver e fazer. Esse é o exemplo de Jesus, esse é o modelo de Jesus, esse é o modelo da igreja de Atos, esse é o modelo de Filipe. Ele chegou em Samaria e trouxe o recado mais urgente: anunciava Jesus Cristo. É sobre Jesus, irmão, nós temos que abrir a boca e falar. A gente não pode cansar. O pastor Adailton comentou na nossa lição que a mensagem não mudou. Não mudou mesmo, pastor Adailton. É sobre Jesus mesmo.
É Jesus, é Jesus, é Jesus. Nós não podemos parar, nós não podemos cansar de falar, de relembrar e de recontar a história do Deus que se fez carne e habitou entre nós, e morreu por nós, e ressuscitou triunfante por nós, selando a eternidade, para os seus filhos. E lá foi Filipe, anunciava Jesus. Ele é cristocêntrico. Esse Filipe, ele também tinha uma paixão por Jesus, ele não falava outra coisa. E aí, e grande multidão viu Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Versículo 7, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Libertação, evangelho total. Primeiro Jesus, depois os sinais. Começar a pregar só sinais, maravilha. Tem muitas igrejas por aí só pregando isso, né? Cura. Eu alcancei isso, eu não tinha nada, eu adquiri isso na campanha tal e tal e tal. Eu não vejo essas pessoas falando assim, Jesus mudou a minha vida, eu era perdido. E Jesus mudou a minha vida, escreveu meu nome no livro da vida, fiz uma aliança de eternidade para Jesus, a minha maior riqueza é Jesus. Só vejo muitos lugares as pessoas falando só de bênção material. Aqui tem bênção, tem cura, tem espírito imundo sendo liberto, mas primeiro de tudo eles ouviam uma mensagem de salvação. Jesus te ama, Jesus muda a tua vida, Jesus muda a tua natureza. E aí sim eles oravam e Jesus curava mesmo, porque era libertação. O evangelho é isso, liberta o ser humano total. E havia grande alegria. A pessoa pergunta o que é avivamento. Carol até disse aqui na abertura do culto, viver o ordinário com intensidade. É isso mesmo. Havia grande alegria. Irmãos, evangelho é isso, produz uma vida nova. Alegria de verdade. Alegria que muda. Transforma realmente as pessoas. Aquela cidade de Samaria que era judeus mestiços. Não eram judeus. A Síria, quando conquistou, eles tinham uma estratégia, ele mudava a maior parte da população de uma determinada região e transportava para outros. Então muitos judeus foram levados para a Mesopotâmia e muitos povos bárbaros vieram para Samaria. Primeiro teve a divisão das 10 tribos, a parte do sul e a parte do norte. Depois teve essa invasão da Síria no ano 722 a.C. E aí mudou a população, ficou judeus mestiços. Eles nem acreditavam no resto dos profetas, eles apegavam só a Torá, os primeiros livros da Bíblia. Quando você vê falar de Torá, é Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os primeiros 5 livros da Bíblia. E eles apegavam só a isso, e aí para competir com Jerusalém. Lembram que quando o povo estava lá no deserto, e Deus deu uma ordem para Moisés, que quando o povo entrasse na terra prometida, ficariam 6 tribos no Monte Ebal, 6 tribos no Monte Gerizim. E do Monte Ebal eles falariam as maldições, e do Monte Gerizim eles falavam as bênçãos. Então lá em Deuteronômio 28 tem as bênçãos e as maldições. As tribos do Monte Gerizim dizia: se você obedecer os mandamentos do Senhor, você será abençoado no campo, na cidade e tal. Aí lá do Monte Ebal respondiam: se você não fizer, você vai ser amaldiçoado, se você transgredir os mandamentos. Se você for fiel, o Monte Gerizim dizia: vai ser abençoado até a tua amassadeira. Se você desobedecer a Deus, você vai ser amaldiçoado até a tua amassadeira. Era assim, as bênçãos e as maldições. E aí eles ficaram eles faziam parte da região de Samaria, geograficamente. E lá eles construíram um lugar de adoração. Então tinha essa repartição. Tem um outro livro histórico que conta
que um dia os samaritanos, com raiva do templo de Jerusalém, trouxe um monte de ossos de pessoas e espalhou nos degraus do templo. Aí os judeus, com raiva, não tinha um dia que não amaldiçoava o samaritano. Fazia parte da liturgia dos judeus. Eles não se davam, eles odiavam. Eles xingavam, amaldiçoavam o outro. Pelo menos uma vez por dia o judeu tinha que amaldiçoar o samaritano. Olha que absurdo. Agora Filipe, cheio do Espírito Santo, ele atropela esse preconceito todo e fala de Jesus. E fala da graça, e fala do amor, e fala da bondade, e fala da misericórdia. E a multidão começa a prestar atenção no Evangelho. E quando começa a prestar atenção, as coisas começam a acontecer, amém, irmãos? Então começou a haver conversão, grande alegria. Até um feiticeiro chamado Simão ficou muito impressionado. Ele era chamado do grande poder. Diz assim o versículo 9 e 10. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E dizia muito importante: todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. É interessante, irmãos. O ser humano longe de Deus, ele se sente poderoso. E quanto mais perto de Deus a gente fica, menorzinho a gente fica. Quer saber se alguém vive longe ou perto de Deus? É simples. Você fala muito eu sou poderoso. Está longe de Deus. Mas quando a pessoa é humilde, quando a pessoa é quebrantada, porque diante de Deus a gente vai ficando pequeno. O Espírito Santo vem sobre nós, a glória de Deus vem sobre nós, o amor de Deus a gente vai diminuindo, amém, irmãos? Por isso que Davi, no seu salmo, num dos salmos, ele fala assim: eu não passo de um verme. Por isso que a gente lê Daniel. Ele falou: eu tive 21 dias na margem do rio Ulai, e eu caí como morto, cheio do Espírito Santo. A glória de Deus veio sobre ele. Aí vem o grande apóstolo Paulo, fala assim: se alguém acha que é pecador, eu sou o principal, eu sou o pior deles, eu sou um homem miserável. É assim, irmãos. Esse Simão aqui se sentia o grande poder, mas ele prestou atenção ali no Evangelho, ele até creu, diz os versículos seguintes, até que ele foi batizado. Mas ele havia iludido a muitas pessoas com a sua mágica. Longe de Deus é ilusão. É ilusão. Longe de Deus é ilusão. Comida espiritual que o mundo oferece é a comida do filho pródigo quando estava distante da casa do pai. Comida de porcos, lavagem. Não tem alegria. O homem longe de Deus não tem alegria, não tem paz no coração, não tem perspectiva futura. Quem tem perspectiva futura é quem tem um encontro com Jesus, com a graça dele, com o Evangelho. Quem vive a vida de verdade é só com Jesus. Alguém só é liberto plenamente se encontrar Jesus. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fora de Cristo o homem é prisioneiro, o homem ele é escravo. E Filipe, no versículo 12, novamente, olha aí, a gente que trabalhou o primeiro semestre falando sobre as boas novas. Olha o versículo 12, que lindo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas. Olha que versículo lindo, irmãos. As boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Creram nele, foram batizados tanto homens como mulheres. Agora aqui já não tem mais preconceito nenhum entre homens e mulheres, como os judeus tinham. Tinha até o pátio das mulheres no templo.
Separado. Gentios, mulheres, era separado. Agora aqui no reino espiritual de Deus, no reino que Jesus está edificando através do Espírito Santo, não tem preconceito nenhum contra as pessoas. Até nos nossos pequenos grupos, com certeza, muitos vão perguntar: o que tem impedido a gente de pregar o Evangelho? Qual que é o nosso preconceito? Temos preconceito contra pessoas, comportamentos. Qualquer tipo de preconceito, irmãos, deve ser banido. Nós temos que ser instrumento para todos os povos, amém, irmãos? Para todas as pessoas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E até o versículo 13 fala: e o próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observado maravilhas e grandes sinais e milagres que eram realizados. Olha que bênção, Evangelho. Filipe pregou as boas novas, creram em Jesus, se converteram com Cristo, fizeram aliança do batismo. Havia até fruto do Espírito, um dos frutos, um caráter, uma parte do fruto do Espírito é alegria. Eles tinham alegria aqui ou não? Eles tinham. O Espírito Santo estava presente, habitando neles, sim ou não? Sim, irmãos. O Espírito Santo estava habitando neles. Mas não tinha acontecido sobre eles. Vamos ler lá o versículo. Jesus, ele ressuscitou, apareceu para os discípulos. E antes de subir aos céus, antes do Pentecostes, ele fez assim, soprou e falou assim: recebam o Espírito Santo. Eles receberam a presença do Espírito Santo, os apóstolos. Eles se reuniram em oração. Quando Jesus foi ascenso aos céus, eles resolveram a vida, substituíram Judas por Matias, se organizaram preparando o Pentecostes, porque Pentecostes tem que ter organização, tem que ter acerto, os acertos têm que anteceder o Pentecostes e vida de oração, e isso eles fizeram. E aí aconteceu ali, veio o poder de Deus sobre a vida deles. Batismo com o Espírito Santo não se recebe quando aceita Jesus. A gente recebe a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus. Aliás, a gente só pode aceitar com a ação do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente aceita Jesus, já tem um mover do Espírito Santo sobre nós. Mas existe a capacitação do Espírito que é sobre. Isso também não se dá na hora do batismo nas águas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita gente acha que quando batiza nas águas, já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ainda não. Pode acontecer simultaneamente. Eu já vi. Já aconteceu. Assim, com pessoas serem batizados na água e simultaneamente se batizar com o Espírito. Sair da água falando em línguas estranhas. Não sei se mais gente aqui já viu isso, esse fenômeno. Já viram? Glória a Deus. Aí várias mãos levantando. Glória a Jesus. Mas não é sempre assim. Aqui em Samaria, eles ouviram o Evangelho, foram batizados nas águas, tinham a presença do Espírito Santo, o mover do Espírito. Em 1 Coríntios 12, 3, eu volto a repetir novamente, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. E ninguém pelo Espírito diz que Jesus é anátema, diz o versículo. Então, Jesus falou assim: eu enviarei o Espírito Santo que estará convosco, em vós. Estava mesmo. Aqui já estava em Samaria, mas não estava sobre. Isso vai acontecer agora com 2 filhos de Zebedeu, que quando Jesus e os apóstolos passaram por uma aldeia, e eles não receberam Jesus, e eles falaram assim para Jesus: podemos orar e pedir que caia um raio do céu e destrua esse samaritano. Olha só. E Jesus falou: não é assim que deve fazer, não. Agora esses 2 homens que queriam que os samaritanos fossem fulminados,
Agora vão até lá com a outra missão de levantar as mãos e de abençoar o povo samaritano. Dá uma olhada no versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas eles não tinham o Espírito Santo, tinham o Espírito Santo presente, mas não sobre. Olha o versículo 16. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre. Lucas 24, 49. Ficar na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Sobre. Então o Espírito Santo não havia descido, ou seja, não estava acontecendo batismo com o Espírito Santo, não havia descido sobre eles, estava no coração deles, mas não sobre eles. Nenhum deles tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João, o que fizeram? Agora vem o batismo com o Espírito Santo. Lhes impuseram as mãos. Amém, irmãos? E eles receberam o Espírito Santo, capacitação do Espírito. A obra ia precisar de gente cheia do Espírito para anunciar a palavra do Senhor. Agora acontece um episódio aqui triste, né? Sabe daquele Simão que sentia grande? Ele achou que o Espírito Santo era uma franquia que podia comprar. Que ele queria ter o domínio sobre o Espírito Santo e sobre a cidade de Samaria. Ele queria dizer, não, a partir de agora é eu aqui que mando aqui. Quanto que custa aí esse negócio aí de orar pelos outros, os outros receber o Espírito Santo? Que lamentável, né? As pessoas não entendem o poder do Senhor, né? Olha o que aconteceu. Versículo 18, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro. A partir desse daí, compra de cargos e de dons é chamado de simonia, baseado por causa desse Simão aqui. Tem esse termo por aí, né? Quando se você ouvir a palavra, o termo simonia, é pessoas que tentam comprar com coisas materiais as coisas espirituais. E aqui esse Simão aqui ofereceu dinheiro. E disse, dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ele não estava convertido de verdade. Ele estava meio convertido. Ele ouviu o Evangelho, mas na verdade, possivelmente apenas emocionalmente. Ele achou bonito, ele achou interessante. Ele quis fazer parte daquele movimento em Samaria. Porque aqui, irmãos, é a cidade de Samaria. Samaria tem a cidade e a região de Samaria. A região de Samaria nós vamos falar sobre ele. Mas aqui era a cidade de Samaria. Aí Pedro respondeu assim no versículo 20. Pedro respondeu, pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se. Anuncie o arrependimento. E ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Olha o versículo 23, como Pedro teve o discernimento. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Ele não estava 100% liberto. Ele continuava preso ainda pelo pecado. Ele não estava alegre, ele estava cheio de amargura. O coração dele. Ele estava preocupado com o terreno, com a vida material, com uma pessoa que foi iludida pelo poder. Ele queria ter o poder na mão, ele queria mandar, sabe? Esse tipo de coisas parecidas com isso. Esse Simão, essa forma de comportamento nos ensina muito na maneira religiosa dos dias de hoje que a gente deve evitar. A gente tem que ser convertido de verdade, amém, irmãos? Não é pelo dinheiro, não é por coisas materiais, é por coisas espirituais. E Pedro foi muito claro, pereça você com o seu dinheiro, você ore a Deus, se arrependa e ore a Deus, porque você está
você não faz parte do ministério. O ministério de Cristo é diferente. O ministério de Jesus, a coisa mais importante é Jesus. A coisa mais importante é a graça de Deus. A coisa mais importante é o Evangelho. E não as outras coisas, irmãos. Então, na continuação, ele pede oração pelos outros. Ele mesmo não ora, né? Interessante isso. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada que vocês disseram. E tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, agora atingindo a região da Samaria, não apenas a capital, a cidade de Samaria, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Agora o evangelho chega para a região de Samaria, anunciando o evangelho. Mas aplicando aqui, irmãos, aplicando. Filipe nos ensina que o evangelho é importante. Filipe nos ensina que orar pelos outros é importante. Pedro e João nos ensina que orar com a imposição das mãos sobre os outros é importante. E Simão nos ensina como não podemos encarar as coisas espirituais com uma ótica material, mas com as coisas devem ser entendidas com ótica espiritual. E agora, não apenas Filipe, mas também Pedro e João continuam pregando na região de Samaria.